Pérola Negra Podcast, onde o conhecimento flui, a mente voa e a conversa é boa. E ali, hoje a conversa será realmente boa. Um cara que desperta, sabe, aquelas coisas de filme policial, de suspense, um crime que você não sabe como aconteceu, você fica assistindo o filme até o final para ver quem é que será que matou a vítima. É o dia a dia dele. Ricardo Salada, perito criminal. Obrigado por você ter vindo aqui, cara. Prazer enorme. Um cara bom de papo, simpático, alegre, agradável e que desvenda crimes há quantos anos? Só 30 anos. 30 anos. Mas vem cá, como é que você começou nessa profissão de perito criminal, cara? O que aconteceu que falou, bom, vou trabalhar com isso, eu gosto disso? Na verdade, o que acontece? Quando me falaram da perícia, um tio meu, eu nem sabia que tinha perícia, porque não era divulgado. Era um trabalho sempre... A polícia sempre foi entre aspas, um clube meio fechado, porque o que rola dentro da instituição não pode vazar, é muita informação. Então, meu tio falou, não, você vai lá, faz teus laudinhos, teus plantão é tranquilo. E ele acabou me convencendo de prestar o concurso. Então, me inscrevi no concurso em 92, fiz as provas e comecei a academia de polícia em 93. E então, para mim, um mundo completamente novo, completamente desconhecido. E eu trabalhava em engenharia de manutenção, em alta tensão. E achei, então, que eu acabaria utilizando meu conhecimento numa área de engenharia. E eis que, por surpresa, quando eu termino a academia, eu fui destinado a trabalhar no DHPP. Então, completamente fora do meu conhecimento, embora no DHPP o que acontece? É homicídio de autoria desconhecida. Não existe uma faculdade de homicídio. Pelo menos até agora, não. E, então, vamos dizer, acabei entrando nesse mundo e me apaixonei. Eu digo, eu sou realizado pessoalmente, profissionalmente, como perito criminal. Que eu não posso dizer isso da engenharia, talvez não fosse tão realizado se continuasse na engenharia, mas como perito, realmente eu sou um apaixonado, sou realizado, para mim é tudo de bom. O dia a dia do perito criminal, desculpa, amor, é tão fascinante, tão romântico como a gente vê os detetives nos filmes, ou a realidade é mais dura? O filme, o que acontece? Eles romantizam a situação. Isso aí não existe. É tipo a perícia é um trabalho de glória? Não. O que acontece é que em alguns casos que a gente trabalha, ou às vezes alguma técnica, alguma coisa que foi feita em algum caso, então isso vem à tona, explode e acaba assim, nossa, o mundo pericial é assim. Não, não é assim. Um mundo pericial, o mundo de um perito, é um dia a dia de abdicação. Então, você tem que ter na tua ciência que você é um perito, que você é um policial, que você não vai poder frequentar determinados lugares, que você tem que selecionar as tuas amizades, não pode ter amizade que seja do lado errado, que você tem que estar sempre à disposição, que naqueles feriados que eu tinha antigamente, olha, o que eu vou fazer no carnaval? Vai ter um feriadão, Como perito criminal, com certeza, ou pelo menos um ou mais dias eu vou estar trabalhando, Naquelas festas que as pessoas fazem, vão comemorar Natal, Ano Novo, tem gente trabalhando. Então, eu acho que o dia a dia de abdicação, de dedicação. É claro, tem aquelas situações que são diferentes, claro, todo trabalho tem. Mas, via de regra, é um trabalho onde você tem que ter a tua dedicação, a tua disposição para o trabalho. E fazer isso aí com prazer. A gente acaba, vamos dizer,
quando consegue dar um positivo em alguma coisa, quando a gente enxerga alguma coisa que a gente não estava enxergando, nossa, sabe? Aquele bingo aqui é uma coisa muito prazerosa. Eu ia te perguntar isso. Você falou que está há 30 anos, né? E acabou indo para essa área. Você ainda se lembra do seu primeiro caso, do seu primeiro crime? Então, lembro do meu primeiro... Olha, no meu primeiro atendimento, meu primeiro plantão, o local assim foi um local assim extremamente simples, mas o que marcou nesse plantão foi um acidente na Avenida Rebouças. A gente estava em deslocamento com 2 bugs na madrugada. Não. A gente não vê bug em São Paulo. Ainda mais de madrugada. É de madrugada. Imagina a batida de 2. Né? Quer dizer, uma coisa que eu nunca mais vi nenhum bug na cidade de São Paulo. Né? No primeiro plantão, uma batida entre 2 bugs. E os caras estavam brigando. E a gente nós estávamos nas viaturas, tivemos que parar para apaziguar, para os dois começarem a trocar ideia. Porque os caras queriam brigar. Eles não se conheciam. Não se conheciam. Não. 2 bugs então, de madrugada. Cara, isso é... coisa assim... ganhar na loteria. Ganhar na loteria, mas é fácil. E aí, depois nós fomos um local, na Zona Oeste, não me recordo assim, exatamente o local, mas me recordo que era uma vítima com disparo de arma de fogo na cabeça, mas sem maiores danos, né? Então ficou um furinho na cabeça, aquele filete de sangue no chão. Então, vamos dizer assim que foi suave. Mas nem no primeiro nem no segundo chegou a ter morte. Não, o DHPP só trabalha com morte quando está a vítima no local. Quando está a vítima no local. Que esse a gente chama de local preservado. Se a vítima é socorrida, aí vai para o núcleo de perícias de crimes contra a pessoa. Entendi. Então o DHPP trabalha com homicídio de autoria desconhecida e local preservado. E no que a gente chama de intervenção por morte decorrente da intervenção policial, que é o popularmente chamado resistência. Quando o ladrão, existe a troca de tiros entre o ladrão, um criminoso, e os polícias, e o ladrão acaba morrendo. Tem que ter o evento morte. Tá. Aí, nesse evento, se ele for socorrido, continua sendo DHPP. Teve o evento morte. Se não existe o evento morte, só alguém ferido, ninguém ferido, alguma coisa, vai para o crimes contra a pessoa, que é um outro núcleo separado. Então, eu trabalhei no DHPP e também no crimes contra a pessoa. E o que mata mais? Trânsito ou arma de fogo? Eu acho que é trânsito. Trânsito. Porque... a cidade, vamos colocar assim a comentários a nível de cidade de São Paulo, cidade de São tá? Paulo. Que é onde a atuação do DHPP, tá? E do crimes contra a pessoa. Passando da grande São Paulo, as equipes trabalham com um sistema de clínica geral. O que é clínica geral? O que caiu no plantão te diverte. Né? Pode ser um furto, roubo de galinha ou uma resistência monstruosa. E aí atende tudo. E na cidade, então, tem a que a gente chama das especializadas. Então, tem o DHPP, homicídio de autoria desconhecida, e a resistência, quando tem um evento morte. O crimes contra a pessoa, autoria conhecida, suicídio, queda acidental, disparo de arma de fogo. E aí vai eu já fiz até cachorrocídio, né? O que é um cachorrocídio? Cachorrocídio? O que acontece? A pessoa ganhou um show adulto e não sei o que houve, o cachorro começou a avançar na pessoa, na tutora. E aí o cachorro não parava, não tinha como socorrer a mulher, pegaram um pedaço de pau e mataram o cachorro. Em função da defesa da vítima. Não foi uma questão de maus tratos, que a gente também tem a situação dos maus tratos. Então não foi, mas foi um cachorrocídio. Sim. Então vai analisar. Até porque hoje o que acontece? Hoje a situação até está um pouco diferente, que algumas situações de maus tratos hoje se tornaram crime. Sim.
Então, se faz mais a necessidade de uma perícia especializada, que hoje, vamos dizer o seguinte, está no projeto da superintendência uma equipe que trate desses casos, né, de maus tratos ou morte de animais por espancamento ou envenenamento. Mas hoje em dia cai com vocês também. Atualmente sai no crimes contra a pessoa, Tá. mas já existe a ideia, né, de se ter uma equipe para que aí tem que ser composta por veterinários, porque é muito específico esse atendimento. Então tem que ter peritos veterinários e uma equipe para fazer o atendimento. Então mas está se estudando a melhor forma de compor essa equipe, porque hoje não existe um volume tão grande desse tipo de crime que justifique você ter um perito de plantão 24 horas para fazer o atendimento. Então aí tem que se analisar como vai fazer esse atendimento. Vai fazer na hora, vai fazer depois, vai fazer uma perícia indireta. Então aí acaba se tendo um estudo para se ter a melhor opção de atendimento. O Salata, a gente vê na polícia americana que tem muita tecnologia à disposição. Né? Eles evoluem muito tecnologicamente, inclusive na perícia. Né? Sim. No Brasil é assim? Ou você pode dizer que a gente, por carências financeiras ou políticas, está muito atrás do que tem disponível? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Ti. De 10 a 15 anos para cá, a polícia como um todo melhorou drasticamente. É outra coisa. Se teve muitos investimentos na parte de tecnologia, na área de preparação do policial. Antigamente, você fazia um curso na academia, era uma briga, não tinha vaga. Quando abria um curso, todo mundo queria abrir uma turma, 20 vagas, tinha 200 pessoas, 200 candidatos. Hoje, todo mês tem curso para ser na academia de polícia. Então, é curso de tudo. É curso de técnicas investigatórias, curso de parte administrativa de pessoal, é curso de tiro, é curso de investigação de celular. Então, tem cursos mais variadas matérias dentro da atividade policial. E sempre tem, não é um curso, são vários cursos, com várias turmas. Então, é uma situação completamente diferente. Porque eu acho que mesmo dentro desse nicho, desse ramo, precisa ter uma capacitação e uma atualização de técnicas, né? Sim, é importante. Depois outra... De ética, comportamento... Mas tem de tudo. Tem de tudo. É claro, eu não vou dizer assim para ti, olha, questão de direitos humanos. Não vai ter todos os meses um curso de direitos humanos, tá? Mas vai ter pelo menos 3, 4 durante o ano, vai ter. Arma de fogo, aí tem para pistola, para fuzil, armas não letais, aí tem vários cursos, né? Claro, mas tem o ano inteiro todos os cursos? Não, mas tem vários cursos de pistola, que é o básico, vários cursos de, vamos dizer, para uso de escopeta, armas longas, vários cursos sabe, ao longo do ano. Quer dizer, a pessoa que tem o interesse, o policial que tem o interesse, tem sempre curso que possa ser utilizado. Vamos dizer, a polícia, a superintendência da Polícia Técnica adquiriu drones. Eu não posso pegar um drone. Qual é a legislação que nós temos atual? Então, tem que ter um curso. Que o operador tem que saber operar o drone, conhecer a legislação, como usar, quais são os seus limites. Então tem toda essa preparação. Não, eu sei usar o drone aqui, eu sou bom. Tá, mas você pode subir a quantos metros nessa região? Sim. Em que região você pode? Em que região que você pode usar? Existe uma legislação e a pessoa tem que ter o conhecimento e dentro do curso ele te habilita ao curso de drone. É tipo, vamos dizer, eu não tenho curso de arma de fogo, de arma longa. Então, eu não posso usar uma arma longa, eu não sou habilitado.
eu preciso fazer o curso. Mas você diria que já está no mesmo nível do americano? Ou estamos caminhando? Estamos caminhando, entende? Estamos caminhando. O que eu acho muito importante é a situação. Não estamos parados. Ótimo. Isso já é Entende? Já é uma Isso, para a população é muito bom saber. Entende? Não estamos parados. Aquela situação que a gente via alguns anos atrás, eu digo uns 3.000 anos atrás, né? Que eu via no seriado americano, o cara chegava no computador e fazia a seleção da impressão digital. Aí a gente, nossa. E a gente chegava com a impressão digital, ia para o Instituto de Identificação e tinha chamava de mesa, que eram umas mesas giratórias. Eu lembro disso. Né? Que tinha dos RGs criminais. Se fosse uma pessoa que nunca tivesse passagem na criminal, não achava, não tinha de onde achar. E hoje já se tem isso. E outra, que é o melhor... Os RGs estão todos digitalizados. Né? Mesmo que eu não tenha um crime, você acha. Então, você acha. Perfeito. E o que é mais interessante é que eles estão brigando para isso aí ser nacionalizado. Sim. Então, não adianta se o cara fez um RG no Mato Grosso... E cometeu a crime aqui, aí eu fico perdido, porque não tem a identificação dele. Isso aí vai ter que ser nacionalizado. Claro. Já passou da hora. Mas é que antigamente existiam umas cabeças mais conservadoras, porque é aquela situação, conhecimento é poder. Né? Então, você diz, não, aqui eu tenho conhecimento de quem está aqui, isso aí é um poder. Se automatizar, sai da minha mão, né? Então estamos caminhando nessa situação. Outra coisa que, vamos dizer, quando eu entrei, né, isso aí, eu sempre falo, há 5.000 anos atrás, né, porque estava a perder a conta, queria saber se era sangue. Então, eu falava que usava peróxido de hidrogênio. Você sabe o que é isso? Não faço ideia. Eu não podia falar água oxigenada. Então, tem que usar o nome químico. Aí todo mundo, nossa, era água oxigenada. Então, se matéria orgânica, se botar água oxigenada, ela ferve, dava espuminha. Então, olha, isso aqui é sangue, ó, isso deu espuma. Que era água oxigenada, eu não podia dizer, então eu falava que era peróxido de hidrogênio. Mas era um processo rudimentar, né? É o que tinha na época. As ferramentas que tinha. Voltando para essa questão da perícia, quais são as diferenças entre análise de cena de crime em ambiente interno e ambiente externo? Tem alguma diferença? Sim. Via de regra, tá? Dentro da perícia a gente nunca tem, não existe uma regra, entende? Ou existe a regra, toda regra tem sua exceção, né? O normal é que você tenha uma cena de crime interna, você tenha muito mais vestígios do que no local externo. Mais preservado, né? Não, tipo, claro, tem a preservação, sem dúvida nenhuma. A preservação é uma coisa que é uma briga em local interno, externo, sempre vai ter a briga pela preservação, que é algo assim que extrema importância, né? Mas é tipo assim, a pessoa deu um disparo de arma de fogo. Se é no ambiente externo, eu vou conseguir localizar se a pessoa errou, se o projétil transfixou a pessoa, eu consigo ver, vai bater numa parede. E na rua? Onde é que foi? Foi para 200 metros depois... Caiu no chão e um quintal de alguém, num monte de terra. O cachorro pegou e enterrou. Caiu na terra. Mas a terra onde? Eu vou procurar como? Eu vou pegar um detetor de metais e sair vasculhando o jardim de todo mundo a 500 metros de distância. É impossível, né? Então, existe o normal é você ter menos resíduos, vestígios no local externo. Tá? Embora muitas vezes aquilo que se tem ajuda. O que eu faço, às vezes, é um embate, é uma mancha de sangue, é uma sujeira, é um vestígio de arrastamento, é uma marca de pé no chão. De pneu. Então, tudo tem que ser analisado. Entendi. E você já pegou algum caso que você falou, nossa, eu
não estou conseguindo entender o que aconteceu aqui. Eu não tenho linha de raciocínio, tá esquisito. Virou uma série de Netflix. Não, mas não, Nossa, está difícil. Ó, eu uma vez peguei um local interno, né, que eu não entendia. A posição que estava a vítima, tinha uma pedra, tinha umas toalhas sujas de sangue, né? E eu, caraca, o que aconteceu aqui? O que esses caras fizeram nessa cena? Aí eu comecei a observar tinha uma parede que foi limpa, mas pela altura que estavam os vestígios, a vítima devia estar encostada na parede. Então, quer dizer, tiraram a vítima que estava encostada, botaram ela em outro lugar. Os panos provavelmente foram usados para tirar o sangue da parede. Então a cena foi toda ela modificada. O instrumento do crime foi a pedra, que aí você vai ver a vítima, porque o perito ele faz o exame de local e o exame perinecroscópico. O que é o exame perinecroscópico? É o exame externo da vítima, né? É claro, vamos dizer, a gente pode errar? Claro que pode errar, né? Até porque você está trabalhando muitas vezes, a vítima está com sujidade, a gente está com baixa eliminação, a condição de trabalho são péssimas, né? Não que a condição de trabalho, eu digo, às vezes a pessoa está num canto que não tem iluminação, que eu não consigo virar ele direito, não tem como trabalhar, não tem espaço físico às vezes. Então chega no IML, lavam o cara, põe numa mesa, iluminação boa, né? Aí tem o auxiliar de necropsia, que é um profissional fantástico que conhece, aprende e lida com a anatomia de uma forma muito legal, muito intensa e que dá uma aula pra gente, né? Então ele dá é outra situação. Então você pode passar e não errar, e não ver. Vocês trocam figurinha com os caras da necrópsia para aprender ou para entender melhor as coisas? É que fica assim, ó, em alguns... pela correria dos dias, nem sempre você consegue. Tá? Mas tem alguns casos que até carecem de mais informação que a gente tem, vai no IML e acompanha a necropsia. E aí, é uma aula. Você ajuda a entender o que você viu antes, né? Sim, justificar as coisas. Porque às vezes tem coisas que, vamos dizer, uma vez eu peguei uma senhora que ela falou que ela estava... cometeu suicídio, né? Mas a mulher estava boiando na piscina. E ela estava com uma corda no pescoço, e nessa corda estava uma pedra no fundo da piscina. Só que o corpo da mulher estava boiando. Só que quando a pessoa morre afogada, ela fica mais pesada que a água, então ela afunda. E não... Quem simulou o negócio não sabia disso, né? Porque se você morrer e jogar na piscina, simular, você não afunda, você vai boiar. Olha só como é complexo, né? Você tem que saber de todas essas questões, até físicas, sim. para você chegar em uma constatação do que aconteceu de fato na cena do crime. Então, mas isso aí tudo é... O que acontece? A gente faz academia de polícia, a gente tem uma pincelada de tudo. Tem que estudar muito. Tá? Sempre tem que estar estudando. Eu acho que qualquer profissão que a pessoa queira ter um sucesso, vamos colocar assim, a pessoa tem que estudar. Claro. E cada caso ensina Cada caso ensina alguma coisa. E é isso, mas tem gente que não quer escrever algo a mais para não se comprometer, né? Eu falei, não, tem que botar aquilo que você tem como sustentar dentro do teu conhecimento, você tem que botar no papel. Entende? Eu não posso afirmar uma coisa que eu não consigo sustentar. Mas aquilo que eu posso sustentar, eu vou colocar no papel. Legal. Até porque pode ser muito importante para o caso, né? O que acontece? Quando você tem um homicídio de autoria desconhecida, tá? O tipo do trabalho do DHPP, você está em busca de um autor. Exato. Tem que ser desvendado. Tem que ser desvendado. Mas eu não sei quem foi. Mas eu tenho que ter tudo que eu possa coletar
que um dia possa servir para fazer o confronto com a informação do autor, eu tenho que ter. E tem que ter hoje que se fala que é da cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? É para eu garantir que aquilo que eu peguei numa cena de crime é aquilo que vai servir para um confronto lá na frente. 6 meses, 1 ano, 2 anos depois. Eu tenho que ter esse cuidado. Eu tenho como garantir isso aí. Então eu costumo dizer o seguinte: aonde começa a cadeia de custódia? Preservação. Tá? Segundo ponto extremamente importante, a fotografação. Que é o que vai me ilustrar, que é aquilo que eu estou tirando. São as evidências. Tá, que, vamos dizer, os indícios se transformam em vestígios, que se transformam em evidência. Porque eu posso ter alguma coisa que aparentemente eu acho que tem uma relação com o crime, e depois eu vou dizer, não, isso aqui não tem relação com o crime. Sim, mas é importante registrar tudo. Tem que registrar. Tá. E a evidência, aquilo que eu faço depois das análises todas, eu vou dizer, isso aqui realmente tem relação com o crime. Aí se torna evidência. Se torna evidência. Tá. Então, o que eu quero é essa evidência para um confronto futuro lá. O que eu quero é dar bingo. Ô, Salada, você pegou 2 casos que a mídia divulgou muito, que foi da Elise Matsunaga e da Suzane Richthofen. Sim. Quando você pega um caso desse, perito diz, é sorte ou é azar? Dá mais trabalho ou dá satisfação? Porque a mídia fica em cima, aquilo... Até hoje, né? Querendo ou não, a repercussão do... Tem gente que acha ruim na hora. Depois, todo mundo quer. Lógico. Né? Não, vá. Assim E tem, é a humanidade. Assim é a humanidade. Eu sempre gostei desses casos. Por quê? Aquele caso muito simples... Eu não estou fazendo perícia, estou fazendo uma documentação. Eu não estou pensando. Qualquer um pode fazer, olha, para desafiando. Né? Tipo assim, olha, para descrever uma vítima no solo. Você tem que ser perito? Para dizer que ele está com roupa assim, que tem uma lesão assim, que ele está deitado aqui. Precisa ser perito para fazer isso? Não. Agora, quando você tem que fazer uma análise, entender, interpretar, dizendo, olha, a pessoa está mentindo, por isso, e tem que sustentar. Tem que ter argumentação para sustentar aquilo que você está falando. Então, você tem que ter o conhecimento. Ah, mas eu não sei. Te vira, vai pesquisar. Entende? Ninguém nasceu sabendo. Né? Então, todo mundo tem condição de aprender. Eu me lembro que esse caso, eu posso estar equivocada, tá? Porque já fazem alguns anos, mas eu me lembro que ele não demorou tanto, o da Suzane, não demorou tanto para ser concluído. Esclarecido? Né? Esclarecido. Olha... Como que tudo aconteceu? Então, o que acontece? O local, o atendimento do local foi de... O crime aconteceu de quarta para quinta-feira. Tá? Então, o que acontece? Foi feita a perícia. Durante a perícia, já se sabia que era alguém da casa. Tá? Então, o que acontece? Você tem 4 pessoas que moram na casa e uma que trabalha. 2 que moram estão mortas. Uma outra está numa lan house, está filmado. Lan house. Sobrou... Que era o menino, filho. Que era o menino. Sobrou 2 pessoas. Uma que trabalha e a outra que mora. A que trabalha, fizeram uma investigação, não tem nada a ver, a mulher era super fiel para a Marísia, tinha ganho, acho que apartamento, alguma coisa, a relação dela não tinha nada contra a mulher. Trabalhava muitos anos com os pais dela. Então, o que acontece? Sobrou a menina. Tá? Então, isso aí foi durante o trabalho de pericial. Olha, do jeito que essa casa está mexida, quem mexeu aqui tentou simular um latrocínio e conhecia a casa. Tinha a Suzane. A Suzane com quem? O namorado. Mas vocês chegaram nessa conclusão, obviamente, por conta dos indícios que tinha na cena do crime e tudo mais, mas como, assim... Como foi tão fácil solucionar? Só assim, ó, excluindo as pessoas que não fariam é que você faz o seguinte. Existe o que a gente chama modus operandi,
que a forma, vou botar entre aspas na palavra, trabalho do ladrão. Tá? No crime tinha uma arma de fogo do lado do Manfred, no piso. Então, fica o seguinte, se ele estava com uma arma de fogo, ele não conseguiu usar, então, eles dois deitados na cama, pode acontecer algumas situações. Os agressores também estariam com arma de fogo e usaram a arma de fogo antes que ele pudesse utilizá-la. Ou a arma de fogo dele está com algum problema. Ele tentou usar, falhou e eles tomaram um tiro. Tá? Primeira vista. Aí você vai examinar as vítimas. Lesões cortocontusas. Quer dizer, pancadas, contusas, tá? Pancadas. Que tipo de instrumento? Um instrumento com alguma parte com quina e partes arredondadas. Tá? A gente não sabe o que instrumento que foi. Tá? Um ladrão, um latrocida, não vai entrar numa casa para cometer um crime, uma casa de classe média alta, sem uma arma de fogo. Eles jamais usariam bastão. Se fosse na periferia, o cara pegou um pedaço de pau que estava do lado, pegou alguma coisa, pode. Mas numa classe média alta, não. Então, o instrumento utilizado não fechava. Tá? Aí você... Bem, se foi por um bastão, alguma coisa que a gente não tinha noção no momento, e essa arma de fogo? Pô, não está fechando. Porque se o cara está com uma arma de fogo, a não ser que a arma esteja com problema, ele usaria. Porque alguém que chega com um bastão, o cara teve o tempo de pegar a arma de fogo, o cara vai usar. Sim. Então, começa a suspeita da arma. Aí você vê o seguinte, 2 pessoas mortas a pancadas, na cama, no mesmo ambiente. O que você pode afirmar? Pelo menos 2 pessoas. Porque a Marísia não vai ficar vendo o marido ser espancado. Não, peraí que eu vou esperar a minha vez. Nem o marido, né? Vai reagir. Nem o marido. Então, não dá. Então, tem que ser pelo menos 2 pessoas. Óbvio. Tá? Aí você vê uma cômoda do quarto, onde tinha umas bijuterias soltas no chão. Tá? Aí eu consigo definir pela posição das bijuterias, pelo jeito que estava a cômoda, eu consigo dizer o seguinte, olha, a pessoa que jogou isso aqui no chão, ela estava nessa posição, começou a pegar as bijuterias e fazer assim, ó, no chão. Então eu sabia até onde o cara estava. Pela forma, pela disposição de como caiu no chão. Tá? Então eu sei que estão tentando simular um latrocínio. Aí você vê no closet do casal tinha um fundo falso que foi aberto. Quem saberia que tem um fundo falso? Alguém da casa, né? Alguém da casa. Ou alguém que teve tempo para procurar na casa. Por isso entrou a empregada como suspeita. Quer dizer, todo mundo sai para suas atividades, a empregada fica sozinha. Ela foi a primeira suspeita, a empregada? Não, o que acontece? Todo mundo é suspeito. Tá. Não é assim, porque é suspeito, porque era empregada. Não, todo mundo é suspeito. Agora vamos ver o que cada um se encaixa ou não se encaixa na situação. Aí vai feita a investigação que vai atrás disso aí. E vai dizer, não, tanto é que tiraram com início de investigação, tiraram a empregada do rol das suspeitas, entende? Mas foi investigada, claro que foi, todo mundo é suspeito. Lógico, quem tem acesso. Né? Você fala, ela só tinha a perder com a morte do casal. Né? Mas quem vai me dizer isso aí é a investigação. Sim. Né? Então, isso ficou suspeitos principais, a Suzane e o Daniel. Aí tinha o irmão Daniel, que era um malandro. Ou metido a malandro. Aí o que foi acordado entre eles? Que os bens que foram subtraídos na ocorrência, no homicídio, seria o pagamento do Christian. Que é o irmão do Daniel. Irmão do Daniel. E a Suzane com o Daniel ficariam então com os bens, a chácara, a casa, carro e outras coisas seriam deles.
Então, como o Cristiano, sempre foi um cara muito inteligente, malandro, ele no dia seguinte, ele vai numa revenda de autos, né? Leva um amigo. E no mesmo bairro do crime, noticiando em tudo que é lugar o que aconteceu, ele vai lá e compra uma moto, mil cilindradas. E aí eu não sei a cena, né? Mas como ele era um cara muito esperto. Oi? No próprio Não, nome? então não, mas eu imagino a cena, né? Que o cara disse, gostou. Você vai pagar como? Ele deve ter tirado um maço de dinheiro de euro e dólar. Que é como? Euro, dólar, não sei o quê. Qual é o nome do senhor para fazer o registro? Não, no meu não, do meu amigo. Tudo discreto. Muito discreto, Tá. muito E inteligente. o crime bombando na crime televisão. bombando, né? Sagaz, Até na eu lua diria. passava o crime. E aí o dono dessa loja, o cara saiu de lá, o cara já ligou para os investigadores Lógico. do distrito. Né? Então, o que aconteceu com o Christian, que era um cara esperto, ele se matriculou no crime. Entende? Aí vai ver, quem é ele? Ele é irmão do Daniel. Pronto. Daniel? É do Daniel Cravinhos, que é namorado da Suzane, que mataram os pais. Por quanto tempo demora para chegar nessa conclusão? Entende? Aí acendeu uma luz para todo mundo, né? Sim, aí, peraí, o cara não faz porra nenhuma da vida. Não trabalha. O cara vai lá, compra uma máquina, paga em dinheiro, à vista, No mesmo bairro. no dia seguinte. Do irmão, a namorada do irmão mataram, roubaram, não sei o quê. Eu acho que ele se matriculou, né? Se matriculou. Entende? Se ele tivesse ficado quieto com o dinheiro, vai comprar em outro bairro, vai pra ZL, ou então segura o dinheiro, não vou comprar nada, continuei na mesma M que eu tava, eu continuei. Então, quer dizer, sai um pouquinho, diminui um pouco aquela suspeita. Não, o cara vai lá e... Se ele não tivesse feito isso, ia demorar muito mais para Ia demorar mais. Tanto é que, vamos dizer, o caso aconteceu de quarta para quinta, foi um enterro, no sábado foi aniversário da Suzane, que foi bem comemorado, festas. Teve até festa. Teve festança. E aí, na sexta-feira da semana seguinte, eles já são levados pelos investigadores para serem realmente interrogados. O que acontece? O primeiro contato que você tem... a Suzane era vítima. Mataram os pais. Sim. A pessoa é vítima. A pessoa é vítima. Né? Só que pela história já ficou uma vítima com os polícias tudo com os dois pés atrás. Tanto é a situação que eles queriam que terminasse a perícia. Eu já estava... Quando veio a mensagem, eu estava em Parelheiros, a gente estava rodando 24 horas, 6h30 da manhã. Nós chegamos na casa 7h30 da manhã. Eu saí da casa 5 horas da tarde. Então eu estava exausto, não tinha mais condições físicas de prosseguir. Aí eu pedi, olha, vamos lacrar a casa, amanhã eu vou ao descanso, amanhã eu volto para continuar, porque não tem mais condição física, vou fazer merda. Aí o que acontece? Eu fiz a parte interna da casa e mandaram outros peritos para fazer a parte externa. Até para não dar... periciar 2 vezes no mesmo local. Né? Então ele fez a parte externa. E aí liberaram a casa para a Suzane. E a Suzane liga para o Daniel. Qual é a primeira coisa que ela fala para o Daniel, tadinho? Olha, cuida que o telefone pode estar grampeado. E já estava? Já. Tava grampeado. Sim, por isso que eles queriam que liberar a casa. Entendi. Entende? Mandaram outro perito, porque o normal seria fecha a casa e eu voltaria no outro dia. Mas como o telefone já estava no grampo, liberaram a casa, a primeira coisa, liga, ó, cuida que o telefone... Mas foi nesse momento que vocês falaram, pronto? Não, é que fica o seguinte. Ninguém é preso, ninguém é condenado porque se sabe de alguma coisa. Tem que ter a evidência. Exatamente. Evidência, prova.
Então você já sabe quem é, uma prova. Então você tem que correr atrás das provas. Sim. Então foi o tempo que eles demoraram, da quinta-feira para sexta-feira da outra semana, conseguir as provas, tudo, materialidade de tudo, para poder prender. Entende? Então, quer dizer, provas. Foi ela? Foi. Mas dá para prender? Acho que está fraco. Qualquer advogado vai quebrar isso aí. Então, vamos atrás de uma prova. E ela acabou confessando, né? Aí na sexta-feira ela confessa. Começa, acho que com... Se eu não me recordo, foi o Daniel, Christian e Suzane. Eu confundo às vezes quem que foi dos dois o primeiro e o segundo. A Suzane com certeza foi a última a confessar. Isso eu tenho certeza. Ela é manipuladora? Bah. Psicopata? Olha, Mais um golinho, mais um golinho. deixa eu me hidratar Ou foi o Daniel que... Não, deixa eu me hidratar, porque senão vai faltar saliva aqui daqui a pouco. Hidrata, tem mais uma aqui pra ti. Ó, o que acontece? Eu conheci um psicólogo que foi fazer uma das avaliações da Suzane. Ele não quis ir sozinho, ele levou uma outra psicóloga. Imagina, um profissional, fera, leva uma outra psicóloga, porque você seduzir uma pessoa é uma coisa, seduzir dois profissionais simultaneamente... Mas ele já quis levar logo de início ou ele teve alguma Não, conversa? ele já conhecia a Suzane, uma pessoa. Ela manipulou o Daniel? Sim. Manipulou o Christian? Sim. Ela manipulou as presas no presídio feminino? Sim. Ela manipulou as presas da enfermaria? Sim. Ela manipulou o advogado? Sim. Ela manipulou o promotor? Sim. Ela manipulou as outras presas de Tremembé? Sim. Só para vocês terem uma noção, no semiaberto, não funciona assim o semiaberto. Ó, você vai sair, beleza. Onde você vai? Onde você vai ficar? Eu não posso dizer, quer dizer, na casa do pai, tá morto. A mãe, tá morta. O irmão mora com o tio, não vai aceitar ela. E ela vai para onde? Então, o que ela fazia? Os parentes das outras presas, nas visitas, ela seduzia, começava a flertar, namorar, e dava o endereço deles para saidinha. Onde é que você vai ficar? Na casa do meu namorado? Aí daqui a pouco terminava com um, pegava outro. Ela chegou a namorar com o cara por correspondência, né? E quando saiu, fez a saidinha... Ela manipula. O psicólogo me disse assim, ó, eu não posso, vamos dizer, avaliar qual é o tipo de problema que a pessoa tem. Eu não sou habilitado para isso. Eu não posso dizer assim, olha, ela é uma psicopata porque por isso. Eu posso até achar, entende? Eu falo assim, ó, eu não sei o que é, mas tem algum problema. Eu não vou nem tentar tipificar. Um psicólogo falou assim, olha, ela tem traços, foi detectado traços de psicopatia. Tá? Aí eu só não perguntei para ele se esses traços eram superficiais ou profundos, né? Mas para bom entendedor, meia palavra basta, porque o que acontece? Não tem meio psicopata. Não é. Não é. Entende? Porque uma das características, né, do psicopata é a ausência de sentimento. Tipo assim, ele faz as coisas sem menor constrangimento, sem problema nenhum. Nem Culpa, né? Nem arrependimento, sem culpa, sem nada. E se ele é meio psicopata, será que ele tem meia culpa? Não existe. E quando o crime aconteceu, ela tinha o quê? 18 anos? 18, 19 anos. Meu Deus. Pesado. Meu Deus. Então, mas Ela tá livre, né? Existe até um boato de que ela pode estar grávida, enfim. olha, eu realmente, assim, às vezes chega alguma informação, eu realmente não tenho, né? Estou desconectado. Até pelo seguinte,
Felizmente ou não, tá? Nós temos nossas leis que eu acho fracas, tá? Então, é tipo, não tem pena de morte. Ó, beleza, pena de morte é perigoso. Tá? Porque o Brasil... Não, até nos Estados Unidos, quantas vezes a gente vê um cara que ficou preso 20 anos e depois provou a inocência? Se matar o cara, pena de morte, você vai fazer o quê? Não tem como soltar mais, né? Entende? Então não tem como ressuscitar. Então, a pena de morte é uma pena assim que se questiona muito, até que está sendo abandonada. Poucos lugares ainda existe esse tipo de pena. Tá? Ou pelo menos as condições como ela é utilizada. Tá. Prisão perpétua é uma solução? Olha, em alguns casos, sim. Por que não? Você sabe que o cara não tem jeito, a pessoa não tem jeito. Então, né? Mas o que acontece? Lembra do bandido da luz vermelha? Que ficou quantos anos preso? 30, foi solto, cometeu um crime uma semana depois? Mas aí eu desconheço, tá? Mas eu perguntaria assim, ele passou por alguma avaliação? Não. Eu acredito que não. E se passou, foi uma avaliação de fato, com a preocupação deste ser humano estar preparado ou não para ir para o externo, ou foi um protocolo, né, que se cumpriu? Sim. Entende? Então, acho que a avaliação tem que ser feita. Ó, essa pessoa está apta a voltar ao convívio com a sociedade? Exato. Ele não vai levar perigo para a sociedade? Então, acho que esse tem que ser o questionamento. Se um médico dizer assim, ele não vai causar nada, ele não sei, então o médico tem que ser responsável. Né? Ele tem que ser responsável. Assim como o médico faz uma cirurgia, ele não é responsável pela cirurgia. Se ele te dá uma medicação, o médico não é responsável. Sim. E por que uma avaliação psicológica o médico não é responsável? Então, eu acho que tinha algo... Compartilhar, né? Exatamente. Eu não sei, às vezes, como fazer exatamente. Tá? Fazer uma avaliação... Não, talvez o cara tenha que fazer 10 avaliações. O cara tá lá, passou 30 anos preso. Se fizesse uma por ano, seriam 30 avaliações. O sistema penal é um papo à parte, né? É uma discussão muito longa. Mas diferente da Suzane, a Elise, por exemplo, não é manipuladora, no seu ponto de vista, não é psicopata... Eu diria o seguinte, mais uma vez eu não vou tipificar a Elise. Eu vou dizer o seguinte, uma pessoa normal não pica a outra que diz que foi o marido dela, uma pessoa que é conhecida, brabo, pai da filha dela, então vai picar. Não é faz normal. Isso nem com um bandido. Que pode... Cara, é uma loucura. Ainda mais uma. Não é normal. Então, o que eu digo assim, no meu ponto de vista, ela não é normal. Não sei, não vou... mas o que ela pode ser? Chame um psiquiatra forense, chame um psicólogo forense, façam os testes e definam, tipifiquem qual é a perturbação que ela tem. Mas eu diria que não é normal. Aí fala assim, é que ele me traía. Não justifica. Tá? Porque eu fui abusada quando eu era adolescente pelo meu padrasto. 70%, 80% dos estupros ocorrem na adolescência e ou parentes ou vizinhos. Mas você se bloqueia, se traumatiza, mas não... Eu não estou dizendo que não é um trauma, tá? É um trauma, não nego isso aí. Acho que a violência sexual é um trauma muito grande, sim, tá? Mas não queira me justificar as merdas que você faz porque você tem um trauma. Com outra merda, lá atrás. Porque minha vida isso não te dá o direito de fazer merda. Não. O direito, a gente tem o direito de fazer qualquer coisa. O que eu não digo que não tem o direito de se justificar. Sim. Entende? Você não se justifica. Olha, porque eu ferrei lá, então eu fiz isso. Não. Aí ela fala assim, eu saí de casa, tive uma vida dura. Pô, qual é a menina que sai no interior, sem estudo, vai sair de casa para algum tipo de atividade que não passa dificuldade? Não, mas ainda que ela tenha tido uma vida dura, ela tinha que focar no que ela conquistou. Não, mas... Então, mas eu digo assim, mas é que eu digo que ela justifica. Não tem
Então ela quis mostrar ela como foi a adolescência, a vida dela de jovem adulta, e querer justificar, olha, eu me ferrei pra caramba. Vamos contar a nossa história, a dificuldade que a gente passou, todos nós, e a gente não picou ninguém, então, né? E aí, então, se ela optou por trabalhar como prostituta, que muita gente fala mal das prostitutas, não tem nada a ver com isso. Entende? Foi uma opção dela. Tá, agora, se ela optou para ter esse tipo de trabalho, não venha me dizer que ela matou porque ela foi uma prostituta. Justificar, entende? Não. Ela está fazendo o que ela está trazendo mal é o olhar que a sociedade pode ter em cima das prostitutas, que ela está enlameando o nome das prostitutas. Que não tem nada a ver. Então não queira me justificar. Porque ele era dominador, porque ele era abusivo, porque ele... Simples, separa. Isso. Sim. Separa. Vai ser feliz, né? Ele vai ser feliz, separa. Olha, o cara ele te pagou uma faculdade, embora até onde eu sei ela não fez o exame da ordem. Então ela é bacharel de direito, mas pode fazer concursos públicos que não exigem OAB. Ela é auxiliar de enfermagem, pode trabalhar. Só que acontece o seguinte, nenhuma pessoa que começa dentro do direito começa ganhando muito bem. Claro. É sacrificante. Coisa, né? A principal preocupação de uma mulher casada que tem filho é dar o conforto, educação e tudo que o filho precisa. E certamente ele não ia deixar faltar para a filha dele. Olha, ele pagava, na época, para a primeira ex-esposa dele, em torno de R$6.000. Então, 2012 para 23, 100%. Mais até. Não. Que fosse, 12 mil reais. 12 mil reais, tá? 12 mil reais. Se ela tiver onde morar, 12 mil reais, pô, ela consegue pagar um colégio. Sim. Claro, não vai ser um Dante. Ele ia viver uma boa vida, mas né? dá para viver. Aí vai complementa com o que ela vai com o trabalho dela, não sei o que dá para viver. Tá, mas uma garrafa de vinho que ela tomava na época custava R$6.000. E o que ele vai fazer o resto dos 30 dias depois que acabou o vinho? Então o problema dela foi financeiro. Não veio me dizer, porque ele me traiu, porque não sei o que. Não. Para. Ela não queria trabalhar, o problema do negócio era financeiro, ela queria continuar com a vida de madame. Esse foi o problema dela. E na época a família estava vendendo a empresa por algo assim simples, em torno de R$2 bilhões. Né? Aí que ocorre os números, né? O pai sobra para o filho, qual é o direito do filho, vou ter quanto desse valor que está sendo vendido. Aí divide a metade, porque tem a primeira filha, tem a segunda. Aí vou ficar com quanto? 100 milhões, 150 milhões? Eu aplico isso aí de uma forma medíocre. Vou ter R$1 milhão por mês. Dá para tomar uns vinhos de 10, 15, né? Então... Alguns. Mas foi um caso mais difícil de resolver? É que fica assim, ó. Nesse caso, a gente precisava da prova. Porque o que aconteceu? Na época, a equipe do DHPP estava desativada. Então, todo mundo que era do DHPP foi para o crimes contra a pessoa. Então, o crimes contra a pessoa, a base é no Butantã. Não é no DHPP, como é a equipe. Então, a gente acabou perdendo um pouco o contato. Mas, quando o momento que foi acionado, ela já estava como suspeita. Tanto é que nós fomos lá numa segunda-feira e para começar a fazer o exame de luminol, porque o cara sumiu, o cara tá picado, picou em casa. Então, o cadáver tinha sumido, né? Não, já tinham achado. Já tinham achado. O que fica assim, já tinham achado a vítima, o Marcos. E, vamos dizer, onde é que ela alguém vai picar o Ela DNK? passou a ser suspeita quando acharam a vítima. Teve um monte de coisa. Teve, né? Teve. Esse caso é mais recente para mim. Não, é que fica assim, ó, quer ver, ó. Quando você entra na rede da internet, você tem o ID. A não ser que você use um sistema... Uma VPN. Né? Mas você tem que usar um sistema
que você use um outro ID de outro lugar, mas aí você já tem que entender de informática para não deixar rastro. Não é para qualquer um. Já aí você tem que... o teu hacker consegue fazer isso? Um hacker fera consegue. Fala que veio lá da Itália e, na verdade, o cara tá do meu lado. Dá para fazer. Mas não é o caso dela, e não é também o meu caso, porque eu não entendo porcaria nenhuma disso aí. Eu sei que tem sinal ou não tem sinal. Né? Então, ela começou a mandar mensagem no notebook dele, que ela falou que ele estava viajando, e ele começa a mandar mensagem para a família, para ela. Aí os caras vão pesquisar o ID, Zona Norte de São Paulo. O cara fala, tá viajando, mas tá mandando mensagem dizendo que tá tudo bem, que ele tá viajando, e o ID da Zona Norte de São Paulo. Não faz sentido. Então ela começou a... Entendeu? Tanto é que quando nós fomos fazer, já estavam com a suspeita dela ter sido autora. Só que assim, imagina assim, ó, Vila Leopoldina, um apartamento, eram 2 blocos, classe média alta. Aí você imagina a cobertura. Aí você imagina 2 coberturas que ele comprou do lado e reformou, fez um apartamento só. Então, é monstruosa, né? Então, assim, qual é o lugar mais razoável para se fazer um esquartejamento? Aí a gente precisa, banheiro, né? Mas banheiro dentro da banheira, porque a chance de sujar diminui. Todos os banheiros, todos os quartos eram suítes e todos os banheiros tinham banheira. Então a gente começou a usar o luminol para ver se achava alguma coisa. Aí lá pelas tantas descobriram, aí a partir dos investigadores, né? A gente só vai fazendo trabalho e copiando, né? As notícias que estão surgindo. Olha, ela trocou o colchão da cama. Por isso que nós não estamos achando. Ela matou o cara em cima da cama e trocou o colchão. Porque é muita coincidência, né? Mata o cara e aí depois troca o colchão. Sim. Aí descobriram que ela tinha trocado e que o colchão tinha sido dado para uma empregada, que morava longe, muito longe. E aí os caras descobriram o endereço da empregada e fomos lá na madrugada, lá eram umas 3 horas da manhã, localizaram, e aí agora o luminol aqui vai ser bingo, né? Vamos achar. Aí joga luminol e não dá nada. Aí até pelo local onde a gente estava, pelo adiantado da hora, não tinha como voltar para o apartamento para continuar os trabalhos. E nesse aí, quando a gente foi sair para fazer essa saída, a gente estava trabalhando lá, o delegado... fugiu o nome. O delegado responsável já tinha pedido um pedido de prisão temporária. Para ela. Então, quando a gente foi fazer esse deslocamento, ela já ficou presa. E aí deu esse negativo, aí o que eu fiz? Aí, né, foi eu com a fotógrafa, com a Thelma, no outro dia, Dr. Mauro Dias, delegado. Fomos lá na equipe, temos que voltar no apartamento. Aí ele, como não foi feito o exame de luminol? Eu disse, nós fizemos no andar superior. Agora nós temos que fazer no inferior. Aí marcou para a 4ª. Aí ele mandou buscar a Elise na quarta-feira de tarde. Dentro dela, acho que ela deu a mesma estranheza, né? Porque no primeiro dia ela estava, olhava a gente e que esses tontos estão procurando lá em cima, né? Espertona, né? Esses tontos não sabem de nada, não vão agitar nada lá em cima, sabe? E aí, quando a gente foi para fazer no andar de baixo, aí ela confessa. Lá na casa? Ela confessa na delegacia. Aí, o que aconteceu? Aí nós fomos, como sabíamos que ia retornar para fazer o luminol, né, no pavimento inferior, aí a gente montou uma equipe maior para fazer já a reprodução simulada. Aí ela confessou, então vamos fazer a reprodução.
Entende? Vamos matar tudo que a Ela gente... participou da reprodução? Sim, ela participou. Porque ela não teve tempo. Entende? Já vamos direto, já... Sabe? Nem tempo nem de se consultar com outras pessoas. Não desconsiderei nada. Já foi E onde ele foi esquartejado? no quarto de hóspedes. E se passasse luminol lá, dava pra Nós ver? achamos. Achou? Ah, depois da confissão vocês acharam. É porque eu não sei se Né? também... enfim, mas na época eu lembro que ela usou algum componente químico para coagulação do sangue, ou isso é... Não, é que fica o seguinte. Não sei te dizer em termos de coagulação. No laudo do ML não diz nada. Nada? Não, em termos de... Tá? O que acontece é o seguinte. Ela arrastou o Marcos para o quarto de hóspede. Segundo ela, isso aí era de noite, ela não sabia, foi para a suíte dela, no andar de cima. E no dia seguinte, então, que chegou a babá, então eles tinham uma área que ela chamava de brinquedoteca no apartamento deles, que então a babá teria ficado lá com a filha, e enquanto ela diz que esquartejava o Marcos. Então foi feita a limpeza, mas vamos dizer, tinha uma parede branca, que quando aplicou o luminol dava para ver um movimento de limpeza. Né? Então, vamos dizer, usa o luminol, aí a gente tem um outro teste, que é o FecaCult. É um teste para positivar sangue humano. Então, se ele der O positivo, eu sei que é sangue humano, não é sangue de galinha, de outro bicho, é humano. Pode dar um falso negativo? Pode. Então, eu tenho que analisar, e às vezes dá um negativo, eu vou coletar assim mesmo. Tem que olhar Entende? o contexto. Né? Então, porque a gente analisa várias coisas no luminol, né? Só reagiu, né? Então eu faço a coleta e mando para o laboratório de DNA. Porque não adianta saber, é sangue. Tá, de quem? Quem vai me dar o de quem é o laboratório de DNA. Então eu tenho que fazer várias coletas e mandar para o laboratório. Porque não é toda amostra de sangue vai dar o positivo. Não, não é bem assim. Eu preciso da parte do sangue que tenha o ferro, que é o que reage com o luminol. E eu tenho que ter algumas células com núcleo inteiro para ver o cromossoma. E aí o DNA vai pegar uma análise dos cromossomas. Então, Sarana, você se emociona nesses casos, cara? Como é que você vê um monte de gente morta, crimes hediondos, crimes violentos? Difícil não se emocionar, né? Apesar de tantos anos de experiência. É que assim, ó. Pra mim, me abala criança. Sem dúvida. Tá? Idoso. Tá? Ainda me conforta o idoso um pouco, vamos ser cruel. Porque o idoso já viveu. Mas a criança... A criança não. Entende? A criança não passa nada. E uma vez me deu um local que eu saí de perto, assim, porque senão... chegou a mãe, era o segundo filho que ela tinha perdido em 2 anos. A minha mãe chorando, abraçando o filho no meio da rua. Eu saí porque vai ser pesado. Né? A gente não... Por mais que a gente tenha aquele preparo... Prepara pela experiência, né? De tanto ver, você acaba se preparando. Claro, claro. Mas, tem certas situações que acho que não tem quem não se emocione. A gente assim, não sinto nada. Não, você pode controlar. Às vezes você tem que sair de perto, você tem que fazer outra coisa, sai. Porque tem vezes que não dá. É inerente, né? O problema que é inerente da gente, mas é uma coisa que eu não posso permitir. Claro. Porque senão eu piro. Exatamente. Eu vou ficar louco. Você tem Sem a sua dúvida, família sem também. dúvida. Sim, sim. Isso, né? Então aí eu vou ficar louco. Se eu permitir que cada local me entre alguma coisa, eu vou ficar louco. Tá certo. Aí eu vou... Quanto tempo eu duro? Aí- Porque você é frio. Não sou frio. E eu analiso as coisas tecnicamente.
Existe uma massa de carne que teve algumas mudanças da sua característica original. Produziram furos, produziram cortes. Eu vou analisar as perfurações, os cortes, é isso que me interessa, tecnicamente. E o quanto você contribui também. Sim, o contribui. Caso, né? O que fica é o seguinte: você tem que fazer o possível para você chegar na autoria. Exatamente. E já teve caso que você entendeu com clareza, fulano, ciclana é culpado, e a pessoa foi solta? Sim. Eu tive um caso, não tive caso com ninguém, né? Vamos deixar claro. É bom que se diga. Né? Vamos deixar bem claro, porque fica nas entrelinhas, não vira. Tinha um cara que ele era motorista de uma senhora, morava em Santos. E aí a mulher tinha vindo para São Paulo, tinha uma casa antiga, fazia algumas coisas em São Paulo. E, tinha Rottweiler. Você entra numa casa que tem Rottweiler solto? De jeito nenhum. Nem eu. Né? Aí falou que os caras entraram na casa, que o cachorro não avançou. Que aí... Aí primeiro não, ele fala assim... Primeiro ele saiu para tirar fotografia porque precisava não sei o quê. Aí descobre que ele foi e não tirou porque... não foi tirar fotografia, mas sem dinheiro. Todo mundo faz isso, né? Vai fazer alguma coisa sem dinheiro. Aí depois ele chegou em casa à tarde e a dona da casa, que era uma senhora, ele falou que trocou ideia com a mulher de boa. Todo mundo fala que a veia é uma casca de ferida grossa pra caralho, sabe? E ele fala que não, eu tava de boa. Aí entrou um cara na casa, tá? Que matou a senhora. O cachorro não avançou. O cachorro não avançou, matou a senhora. Aí deu um disparo na perna dele, ele caiu no chão. Aí deu outro disparo que pegou no chão. Do lado da cabeça dele, ele se fingiu de morto. Aí o cara pegou os bens da casa, TV, não sei o quê, botou numa caminhonete e foi embora. Rodou 1.500 metros e abandonou o carro cheio de mercadoria. Todo mundo faz isso, né? Todo ladrão. É normal. Toda essa... Mata, teoricamente, o cara matou 2 pessoas para abandonar o carro 1,5 km depois. Eu acho que toda a torcida faz isso. Sim, normal. Né? As pessoas, elas acham, né, que são inteligentes o suficiente para dar nó em pingo d'água, mas tem até aquela música, né? Crimes perfeitos não existem suspeitos, mas não adianta. Sempre deixam rastros. É que fica assim, ó, o crime planejado, sabe? Aquele que o cara faz todo planejado para não ter nenhum furo. É muito difícil ser perfeito. Não vou dizer que não dê para fazer, que a gente não possa incutir num erro, numa falha, porque tem aquela situação, eu falo, né? Quem trabalha muito erra muito, quem trabalha pouco erra pouco, quem não trabalha não erra. Então, se você está no seu trabalho, você pode errar. Qualquer um pode. Sim. Né? Ninguém é perfeito. O que a gente não pode é repetir o erro. Então, a gente pode cometer alguma falha, passar alguma situação e, eventualmente, alguém pode ser beneficiado com isso? Pode. A gente trabalha para que isso não aconteça. Então, aquele crime planejado, o normal é que tenham muitas falhas. Se não parece aquele negócio de filme, quando o cara está imaginando tudo perfeitinho, o carro para, os caras descem. Aí quando é na real, o carro para, já vem um guardinha lá, quem não parou no lugar é proibido, manda o cara sair. O outro, quando sai, o carro não tá lá. Né? Tá tudo errado. Então é mais ou menos isso. Acho que o planejado e o real, acho que tem uma diferença muito grande. Em algum momento vai fazer uma merda. É como comprar moto no dia seguinte, né, cara? Mas é que assim, eu comparo assim. Você entende de carro? Carro de corrida? Tá. Então eu vou te dizer o seguinte: você vai montar um Stock Car. Você vai pesquisar tudo na internet.
Aí vou botar o carro na pista. Ele vai bem? Acho que não. Pode até ir mais ou menos. Não, porque eu vi que tem clique, tem que rebaixar, porque tem que botar o motor, tem que botar uma sobrealimentação, tem que ter o zero aerofólio, tem que ter não sei o quê, largura do pneu tem que ser maior. Isso aí tem. Mas esse carro ele vai ser competitivo numa prova? Não, de jeito nenhum. Difícil, né? Difícil. É a mesma coisa que acontece. O cara planeja tudo, mas ele não está preparado para competir com profissionais. Entende? Quer queira, quer não. Eu sou um profissional que trabalha nessa situação há 30 anos. Então, você fazer alguma coisa que eu não perceba de uma forma planejada, veja bem, entende? De uma forma planejada, eu acho que vai ser meio difícil. Sem dúvida. É claro que chega aqueles crimes que eu digo assim, que acontecem por acaso, tá? Que hoje tem muitas câmeras que ajudam, né? Mas se pegar um lugar que não tenha câmera, ou que a câmera não tenha gravado, ou que demoraram para identificar e regravou em cima de algum problema, o acaso é mais difícil. Entende? Esse é mais difícil, porque não tem a motivação. No trânsito, alguém dá um tiro, o outro vai embora, ninguém viu. É. Você vai descobrir nunca, né? Você falou uma coisa certa, que não tem a motivação, porque no final das contas tudo tem uma motivação. Tá aí o exemplo do caso da Suzane, do caso da Elise. Sim, foi motivado, né? sim, exatamente. Pelo dinheiro. Que tudo tem uma motivação, porque senão a gente já está sempre cheio de louco que passa na rua dando tiro nas pessoas. Isso aí não acontece. Mas a motivação não é um trabalho do perito, né? Não. Isso é do investigador. Você é investigador. Exatamente. Você vai dizer o que provavelmente aconteceu. Eu tenho... existe aquelas informações que eu vou colocar no laudo. Existe aquelas informações, vamos dizer, dentro do DHP, da estrutura de funcionamento do DHPP, eu tenho condições de passar de uma forma informal para a autoridade policial. Tá. Porque no que acontece? No DHPP, vai a equipe de perícia, vai a equipe de papiloscopistas, vai a equipe de investigadores e o delegado. Então, eu posso chegar no local, eu vejo, olha, esse projétil aqui é de 38. Mas eu não vou botar no meu laudo que seja de 38. Quem vai me dizer que é de 38 é a balística. Eles vão mandar para a balística vai medir, vai pesar, não sei o quê, e vai me dar um laudo que é 38. Mas eu, pela minha experiência, eu posso transmitir essa informação de uma forma informal. Claro, vai. Tá, para o delegado. Que vai orientar. Que vai, ali naquela hora, uma informação que ele precisa. Para saber para onde olhar, né? Exatamente, é de uma orientação. Olha, é informal. Aí ele vai botar no laudo? Não, eu estou dizendo de uma maneira informal. Acontece? Acontece. Que ajuda também, né? Sim, porque o que acontece? Às vezes você não tem nenhuma... Chega numa cena de crime, você não tem nada, você não tem informação. O que acontece? Você vê uma cena de crime, você vai ligar para a polícia militar vai chegar, já aconteceu. Bom, você viu? Não, eu estava passando aqui, ele já estava aí. Verdade. Entendeu? Aí vem um delegado do distrito, não sei o quê, pega e manda para o DHPP. O cara não sabe o que é, não sabe quem é, não sabe de nada. Então, o primeiro passo é a identificação da pessoa. Então, vem os papiloscopistas, que é uma equipe de profissionais, que na parte de identificação das vítimas e levantamento de impressões de ambientes. Então, eles vêm para fazer, para providenciar a identificação dessa vítima. Uma vez a vítima identificada, o que acontece? Aí vai a investigação. Ele morava onde? É a família de São Paulo? Trabalha onde? Da onde que surgiu? Onde é que ele vivia? Vamos atrás dele. Vamos saber. E aí vai a investigação, uma coisa vai levando a outra. Agora, se é uma morte por acaso, onde não existe relação entre autor e vítima, como é que você vai descobrir a autoria? Sim. Ou então, às vezes, é um crime relacionado a facções criminosas.
Entende? É complicado. Aí complica. Salada, eu queria te fazer, assim, até para a gente encerrar, uma pergunta nada técnica, e eu não sei se tem resposta, uma resposta técnica, mas o mais próximo possível, de acordo com a tua experiência. Qual o maior motivo que levam as pessoas a cometerem um crime? Bem difícil. Dinheiro. Não, mas eu acho que é difícil explicar, porque tem algumas pessoas é poder. Outras, esse poder ele pode ser em submissão dos outros, pode ser o poder financeiro, pode ser o poder do controle da ascensão perante um determinado grupo, pode ser pela perda do lado emocional, entende? No momento que você tem um equilíbrio emocional e de repente você perde, tá? Pode ser uma questão de relacionamento, vingança, infelicidade. Então é difícil, cada um tem a sua motivação. O que é uma imbecilidade que hoje a gente vê muito, que é os ciúmes, entende? Onde de um relacionamento que termina... Que não deixa de ser poder, posse, né? De uma certa forma é. Então, mas que nesse caso é mais cruel. É menos aceitável, vamos colocar dessa forma. Então, é difícil a gente conseguir definir. Ou pode ser o gatilho, né? Cada um tem o seu gatilho. Sim. Mas quem avalia esse gatilho? Então, entra para um lado do psiquê, que quem teria que ser alguns profissionais da área para poder fazer essa análise. Porque o que acontece? Todo psicopata mata? Não. Tem psicopata que quer poder. Tem psicopata que quer dinheiro. Aquelas pessoas que passam por cima das outras de uma maneira feroz, sem se importar com nada, sem ter nenhum menor remorso de ter ferrado com a pessoa, com a família dela, não sei o quê. É uma forma de psicopatia. Então ela tem, às vezes, um gatilho. Que gatilho é esse? O que eu sei é assim, ao meu entender. A gente é criado com vários freios. Tá? Freio da educação. Também não te falou que tem que fazer o certo? Roubar é errado, que matar não pode, né? Aí você tem um freio religioso, né? Orientação de Deus, né? Os pecados mortais, né? Tem tuas amizades, são freios? São. Tua amizade, uma pessoa que é amiga tua, aceitaria que tu fizesse coisa errada? Então a gente tem uma série de freios. Agora, e quando você, por algum gatilho, você rompe esses freios? Você consegue passar pela barreira de todos. Aí você faz qualquer loucura. E você consegue voltar? Alguns. Mas mesmo se alguns se voltam, ele tem mais fácil, com algum gatilho, passar de novo. Agora, tem cara que já li a respeito. O cara disse assim, não, eu matei o cara. Aí eu fiquei com sangue no zóio. Eu gostei. Depois que matou o primeiro, ele falou que gostou de matar as pessoas. Então ele rompeu essas barreiras todas e não voltou. Ele continuou, ele quer o prazer de matar. O ser humano é complicado. Exatamente. Então, aí o que acontece? Sempre nessas situações, a gente pode falar das formas, eu não tenho condição de entender. Eu preciso de um psiquiatra forense, alguém que entenda a cabeça, como é que funciona, como é que não funciona, como é que disfunciona a cabeça do ser humano. Realmente uma coisa muito complicada. Até o próprio ser humano não sabe exatamente. Não sabe, exatamente, não sabe. Porque se soubesse tudo, já tinha resolvido. Ou já tinha alguns caminhos mais tranquilos. Mas não sabe, porque sempre está aparecendo coisa nova. Sim. A pessoa nem sabe qual que é o gatilho. Exatamente, não sabe. Qual é o gatilho?
Às vezes o profissional não consegue descobrir. Sim. Como é que faz para descobrir também? Não sei, porque eu não estudei nessa área. Ô, Salada, eu não posso deixar de comentar o seguinte. Você gravou uma série sobre perícia criminal, né? Sim. Já passou, gravou ano passado, estava no ar, é isso? Nós gravamos o Perícia Lab, Tá. que foi uma temporada, né, com 10 episódios, que foi apresentada o ano passado. Agora nós fizemos a gravação da segunda temporada. Já acabou de gravar? Já gravamos. Continua sendo feita a minha participação, já concluída, embora eu fique à disposição, que pode ser que me chame por alguma coisa, eventual, né? Mas deve concluir até o final do mês. Aí até passar pelas edições, não sei o quê, tudo que é um trabalho grande, que é demorado. Deve ter previsto aí início do ano que vem. Legal. Eu não sei se janeiro, fevereiro, aí também um estudo para qual é a melhor época, que o pessoal está mais atento. Então, toda uma preparação, um estudo por parte da EXN, da Sony, para fazer o lançamento dessa segunda temporada. Bacana. E tem uns casos assim que foram feitas, a gente... Aí vocês falam casos de outros lugares, de outros peritos, de outros porque países também, né? o que acontece? Na primeira temporada, a maioria dos casos foram atendidos por nós. Tá? Nessa segunda temporada foram vários casos alguns antigos, em outras regiões, tem casos até de fora do Brasil, que foi feito um levantamento pelos pesquisadores, tá? De trazer o máximo de informação. Então a gente prepara em cima dessas informações o que poderia ter sido feito pericialmente, que foi feito, que não foi feito, talvez algum erro, porque a gente também não pode deixar de levar em consideração que tiveram crimes que foram muitos anos atrás. Então a gente tem a mente hoje. Mas como é que era há 20 anos atrás? Sim. Como que funcionaria a investigação? Que recurso teria disponível? Sim. Então, tudo a gente tem que fazer as relevâncias em termos também de época. Então, mas acho que vai ser uma coisa muito legal que está aí início do ano que vem. Bacana. E o futuro? Você continua trabalhando mais 30 anos ou não? Não, mais 30 não, né? Eu pretendo, talvez mais um ano e meio aí tá parando, né? Pelo menos oficialmente nessa parte, né? A gente parar, acho que é meio difícil parar totalmente, né? Nem para totalmente. Não dá, acho que a gente morre. Então aí eu quero buscar outros caminhos, né? Dentro da perícia. O que você tem vontade de fazer que você ainda não fez? Profissionalmente? Eu já fiz, tá? Que eu acho que eu gosto ministrar aulas. Ah, que legal. Entende? Já fiz, eu trabalhei uma época na Polícia Militar, entende? Então eu dava aula para curso de formação de soldados. Então eu acho que eu tenho, não só esse, mas tenho várias faculdades que poderia dar área de direito, área de medicina, área de diversas áreas, que a gente pode ter, acho, bastante coisa para ajudar. Palestras, né? Eu dou palestra muito para a área de medicina, para a área de direito, para a área de biomedicina. Legal. Então, aí a gente viaja um pouco para dar algumas palestras. Então, também é uma coisa que é interessante. Show de bola. Muito bom. Salada, olha, prazer enorme falar com você. Cara agradável. Descobri que é corintiano. Coisa maravilhosa. Além de tudo, é inteligente. Nossa. Olha só. Papo maravilhoso. Papo gostoso, agradável, apesar da gente falar de coisas terríveis, né? Mas é bom entender essas coisas, saber que tem alguém trabalhando e ajudando a combater o crime com inteligência. O trabalho do perito é sensacional, né, cara? É uma coisa que O Salada fantástica. já rodou todos os podcasts que você pode imaginar. Você Não, estava o esses dias no Salada Podpah, né? Tive. E está sendo aí, ele falou que é muito difícil ele parar em casa, porque realmente
é uma pessoa que tá todo mundo de Um olho cara aqui. simpaticíssimo, gente boa. Estou me sentindo extremamente lisonjeada com a sua participação. Muito obrigada, tá? Por prestigiar o Pérola Negra com a sua presença. E foi fantástico. Olha, mesmo. é sempre um prazer. Vocês veem que eu sou uma pessoa que eu sou muito tímido, falo muito pouco. A gente percebeu. Né? Então, eu acho que é que quando entra, né, nessa área da perícia, a vida do perito, Você é apaixonado sabe? por isso, né? Eu sou apaixonado. A Então, gente percebe isso. eu falo com alegria de tentar transmitir essa realização que eu tenho, tá? Dentro desse trabalho, que eu acho uma coisa fantástica. Então, onde eu puder expor essa minha alegria, essa minha realização, eu acho que eu tenho que fazer, entende? Porque a gente precisa sempre de profissionais que vão ser dedicados, que vão batalhar, né? Que nem a pessoa fala assim, não, quero ser que nem você. Eu falo, nunca! Você tem que ser muito melhor do que eu. Quer ser que nem eu? Não, você tem condição de ser muito melhor. Cara, mas você Entende? inspira muita gente. Eu vou te falar o que aconteceu comigo durante essa entrevista. Eu estou de frente para você, Salada, cheia de orgulho de tudo isso que você compartilhou com a gente. Ah, que legal. Eu Não, me e o sinto trabalho que ele orgulhosa. faz, né? De combater o crime verdadeiramente. E o cinema romantizou muito o trabalho do Sim, perito, né? sim. E isso é bom, porque desperta mais gente interessada em fazer esse trabalho. Porque não deve ser uma coisa que você vê. O que você quer ser quando crescer? Perito criminal. Então, mas olha, eu estava conversando outro dia com uma colega lá do Crimes contra a Pessoa, a Ju. Aí ela falou assim, não, eu fiz biologia, porque eu sabia que biologia era um curso que era aceito para perito criminal, então eu fiz biologia para ser perito criminal. Olha só, que legal. Nossa, que legal, você fez uma faculdade com o objetivo de ser perito. Ela, Bacana. Nossa, eu acho que é muito legal isso aí. Sim. Sensacional. Entende? Ela não fez qualquer não queria isso para ser perito. Então, nossa, Mas são profissionais como você que inspiram essas pessoas. Tenha certeza disso. olha, espero que Tenha certeza disso. porque a perícia sempre vai precisar de pessoas que queiram ser realizadas. Como eu só posso dizer isso. Parabéns, Salada. Parabéns. Obrigado. Mais uma vez, Obrigado. Cara, maravilha falar com você. Salada, muito prazer. Cara, muito Prazer foi simpático, meu. gente boa. Isso aí. Gente, olha, foi maravilhoso conversar com o Salada. Até a próxima. Beijo, Obrigado. gente. Boa noite. Tchau, tchau.